Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O governo cubano anunciou que vai demitir 500 mil funcionários, 10% da força de trabalho do país. O objetivo é aumentar a produtividade do setor público, que emprega 9 entre cada 10 trabalhadores. Sinal de alerta para o regime de Fidel? Para discutir o futuro do trabalho na ilha que teima em resistir às tentações do capitalismo, está conosco Nildo Ouriques. Ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador do Instituto de Estudos Latino-Americanos da mesma universidade. Professor Nildo, é uma satisfação tê-lo conosco, mais uma vez no programa, né? Especialmente para discutir um tema como esse, que é um tema que está muito presente na mídia atualmente, justamente porque quando tudo que acontece em Cuba repercute instantaneamente em todo o mundo, especialmente no mundo capitalista. Eu pergunto para o senhor, qual a dimensão política dessas 500 mil demissões, algo em torno aí de 10% da força de trabalho do país para o regime comunista cubano? É um privilégio retornar ao teu programa. Cuba está no centro dos acontecimentos do mundo, especialmente da América Latina, desde janeiro de 1959. O fundamental é entender que, ao contrário do que a mídia, os partidos conservadores, enfim, intelectuais conservadores preconizam, Cuba é um laboratório incessante de mudanças e de transformações, desde 1959. Ou seja, não está congelado. Não está congelado, ao contrário disso, um regime que tem que buscar legitimação na sua população, uma população que sofre um bloqueio, um país sofre um bloqueio da principal potência imperialista no mundo, que são os Estados Unidos, e que está no mundo e, portanto, sofre os impactos da crise global e sofre problemas típicos de uma economia caribenha, uma pequena economia do Caribe, um país subdesenvolvido, que, não obstante essa característica, exibe os melhores níveis de educação e saúde do mundo, só comparado aos países nórdicos. No caso em questão, a demissão de 500 mil trabalhadores até março de 2011, porque esse é um calendário, é mais uma dessas readequações que nós observamos em Cuba, em particular depois de 1989, quando desapareceu a União Soviética, e 90% do comércio cubano de um dia para o outro sumiu. E os cubanos fizeram sempre uma grande engenharia para buscar novos associados na África, na Ásia, na América Latina, inclusive em parte do Canadá e dos Estados Unidos. Essa é uma readequação importante, goza de imensa popularidade dentro da ilha essa medida. Pode parecer impopular, mas o cubano médio tem uma grande desconfiança da burocracia. E essa readequação é uma transformação geral na economia. Não só tiram esses 500 mil, tem uma mudança importante no sistema universitário, desarticulam carreiras e reordenam essa força de trabalho e os estudantes para as áreas de física, química, matemática e biologia, investimento forte na ciência, e uma reordenação do trabalho da burocracia estatal em setores que visivelmente estavam inchados, para setores prioritários da expansão da economia. Professor, esse número de trabalhadores que está previsto para ser demitido até março do ano que vem é o triplo do que existe hoje empregado no setor privado. A pergunta, existem empresas hoje no país capazes de absorver essa mão de obra? Não só existem empresas capazes de absorver parte dessa mão de obra, não é uma demissão como nós assistimos nos Estados Unidos, nos países latino-americanos, é uma demissão em que os trabalhadores estão amparados pelos programas de saúde e educação que são gratuitos e de excelente qualidade. E, além disso, uma política do governo que não só dá estímulos para que essa força de trabalho migre, por exemplo, para o trabalho na construção civil, em primeiro lugar, nas áreas de turismo e nessas áreas de desenvolvimento científico e tecnológico, como estabelece condições para tal. Esses novos trabalhadores, por exemplo, que vão formar essas empresas, vão ter que recolher impostos. De tal maneira que é algo novo no sistema cubano. Um sistema impositivo, fiscal, era algo quase que inexistente na ilha. E já são transformações que começaram em 92, que estão gradualmente sendo feitas, tentando minimizar a desigualdade e dar estímulos econômicos, visando aquilo que você mencionava com acerto no início, elevar a produtividade do trabalho em Cuba e, em particular, os níveis de eficiência no setor público.
Bom, professor, um setor que, pelo menos o que a gente acompanha, no que está sendo escrito sobre o assunto, um setor em que o governo estaria incentivando os cubanos que vão ficar desempregados a se envolverem seria o setor agrícola. E também surgiu uma informação de que, para mim até foi uma surpresa pelo tamanho da ilha, que metade do território da área agricultável de Cuba estaria ainda improdutiva. Confere essa informação? Confere essa informação. Quando nós observamos Cuba, tem que observar que a população cubana tem como mínimo na área educacional 14 anos de escolaridade. Certo. Então veja que esses trabalhadores com 14 anos de escola dificilmente vão aceitar sair, por exemplo, de Havana, que é a capital com 2 milhões, e ir trabalhar em Pinar del Rio, em Camagüey, em Santa Clara, sair da capital e ir para o interior, sair de atividades burocráticas e aceitar se transformar e atuar numa das mais de 86 profissões que estão abertas para a iniciativa privada. Sair do conforto do emprego público para, eventualmente, um trabalho assalariado. Então, uma força de trabalho que é altamente qualificada e amparada em um conjunto de direitos. Quer dizer, eu diria que mais que uma dimensão, uma transição. E num país que tem um problema agrícola sério. Não só uma parte é explorada pelas cooperativas estatais, mas uma parte muito grande está dada ao setor privado. Os camponeses, através de cooperativas, produzem e podem comercializar nos mercados livres, nos chamados mercados livres em Havana e nas grandes cidades cubanas, esse excedente da produção. Nem tudo é vendido obrigatoriamente para o Estado. Isso foi uma forma, inclusive, de elevar a produtividade no setor agrícola, com algum sucesso durante a década de 90, depois com retrocessos, tem problema de solo, tem o problema dos furacões, tem um conjunto de dificuldades, enfim, ambientais clássicas da agricultura, e a dificuldade de sair do espaço urbano e produzir no setor agrícola, de tirar a população que migra do campo para a cidade, fazer o movimento inverso. Não é um movimento fácil. Bem, rapidamente, para a gente encerrar esse primeiro bloco, segundo o jornal do Partido Comunista, o Grana, o Estado vai garantir 60% do salário durante 3 meses aos trabalhadores que não conseguiriam encontrar um emprego imediatamente. Mas o governo não deixou claro o que vai acontecer com esses trabalhadores depois de decorridos esses 3 meses. O senhor não considera que isso é quase que um tiro no escuro? Não, por quê? Primeiro porque o trabalhador cubano, se até março ele não encontrar um novo ofício com as políticas que o governo está fazendo, de estabelecer pequenos negócios, cooperativas privadas, etc., esse trabalhador ele não está completamente desamparado. A saúde e a educação em Cuba é estatal, não admite nenhum investimento privado, gratuito para toda a vida. E a economia cubana é uma economia que se abriu para vários setores em associação com o capital externo. No caso do turismo é muito claro isso, capitais espanhóis, canadenses, franceses, enfim, há um investimento muito grande nessa área e associações na área de ciência e tecnologia também muito intenso. Tem um reordenamento. Esse reordenamento não é sem dor, mas evidentemente não pode ser comparado em nenhuma hipótese com aquela dimensão clássica que nós temos nos países capitalistas e que os trabalhadores ficam completamente desamparados. Certo, nós precisamos agora chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um instante.